Bom dia, irmãos. Nós vamos primeiro abrir a Bíblia. Vamos ler primeiro livro de Hebreus, capítulo 1. Começando com o verso 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que esses. João 1,12, livro de João. Antes nós vamos ler o versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Verso 12. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crêem em seu nome. Verso 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai e quem o revelou. Depois, capítulo 14, João, verso 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos mais uma vez orar. Querido Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estar diante de Ti, Pai. Queremos nos ajoelhar perante Ti e declarar que o Senhor é soberano, nosso Rei, Criador do céu e da terra, e acima de tudo, é o Senhor e cada um de nós. Pedimos nesse momento que Teu Espírito Santo possa vir ungir a cada um de nós, ao que fala e aos que ouvem. Que sejamos movidos por mesmo Espírito. Queremos entregar então esse momento nas Tuas mãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. A essa altura, creio que nós já devemos estar, todos nós sabemos do tema, né, dessa conferência, que Jesus como o centro, lugar de convergência de todas as coisas. Nós já tivemos essa oportunidade de ter ouvido aos irmãos, e eu creio que nesse momento já temos, eu diria, uma visão bastante clara do que o Senhor quer nos trazer essa semana. Então devemos prosseguir nesse instante. E eu estou com a responsabilidade de trazer para os irmãos o aspecto de que Jesus é a soma, a essência, aquilo que converge nele todas as coisas espirituais. Então esse é o assunto que nós vamos tentar trazer. E o trecho que nós acabamos de ler é um trecho que já lemos aqui várias vezes, né?
havendo Deus outrora falado de muitas maneiras, né, aos pais pelos profetas, e hoje nos fala por meio do seu Filho. Então, o que Deus tem falado durante todo esse tempo? Pelos pais, aos pais, pelos profetas. Eu quero fazer uma menção aqui, né? Pessoal, por favor, eu não estou fazendo propaganda dos livros, mas tem uma série de livros lá na estante. No dia que cheguei, falei, olha aqui, estão aqui esses livros, havendo Deus falado. É uma série de livros que fala do Velho Testamento. Deus falou desse Gênesis. Gênesis, nós sabemos, fala da criação, fala da vontade de Deus. No Levítico fala do caminho de Deus. Em Números fala do andar de Deus. Em Deuteronômio fala da palavra de Deus. Em Josué fala como o povo judeu possui a terra. E depois em Juízes, como nós devemos possuir, né, tomar possessão dessa terra. Depois a gente chega lá no Ruth e a gente vê a graça, né, como o Senhor restaura a herança. E depois 1 Samuel, nós vemos então que o Senhor levanta o seu vaso. E 2 Samuel nós vemos o homem segundo o coração de Deus, e assim por diante. Posso terminar de descrever temas que o Senhor falou em cada um dos livros do Velho Testamento. E ao lermos o Velho Testamento, a primeira impressão que nós temos, que o Senhor está, parece que relatando algumas histórias, e depois vem os livros poéticos, depois vem as profecias. Se fala, o que realmente todos esses livros, os 39 livros, falam? Muitas histórias. O que Deus tem falado? Ele tem falado no Velho Testamento a figura do nosso Senhor Jesus. Você sabe, no Velho Testamento foi assim. Ele só tem nos falado da pessoa do Senhor Jesus. Bom, outra série de livros que também está lá, disse, vendo Cristo no Novo Testamento. Nós vimos Cristo no livro de Mateus como nosso rei, no livro de Marcos como servo de Deus, no livro de Lucas como filho do homem, no livro de João como filho de Deus. No livro de Atos nós vemos nosso Senhor Jesus no corpo. Em Romanos nós vemos nosso Senhor Jesus nos Evangelhos. No 1 Coríntios nós vemos nosso Senhor através de problemas. E no 2 Coríntios, nosso Senhor na espiritualidade. No livro de Gálatas, nós vemos nosso Senhor no meio dos erros. E no livro de Efésios, nós vimos nosso Senhor na igreja. No livro de Filipenses, nós vemos o Senhor nas suas experiências espirituais. E no livro de Colossenses, o nosso Senhor Jesus na plenitude. E no livro de 1 Tessalonicenses, nós vemos nosso Senhor Jesus na parousia. E no livro de 2 Tessalonicenses, nós vimos nosso Senhor Jesus no dia do Senhor. Na 1 Timóteo, nós vimos nosso Senhor
Jesus na ordem da igreja. E no 2 Timóteo nós vimos o Senhor na crise da sua casa. E no livro de Titus nós vimos nosso Senhor na disciplina. E no livro de Filemão nós vimos o Senhor Jesus no seu maravilhoso amor. E depois no livro de Filemão nós vimos, no livro de Hebreus nós vimos nosso apóstolo e sumo sacerdote. No livro de Tiago nós vimos nosso Senhor Jesus na fé viva. E depois nós vimos na 1 Pedro o nosso Senhor Jesus como pastor das nossas almas. E na 2 Pedro, nosso Senhor Jesus no reino eterno. Na 1 João, nós vimos o nosso Senhor Jesus na comunhão cristã. E na 2 João, comunhão em amor e verdade. No livro de 3 João, nós vimos nosso Senhor Jesus na hospitalidade. E no livro de Judas, nós vimos nosso Senhor Jesus na apostasia. E finalmente, no livro de Apocalipse, nós vimos nosso Senhor Jesus como herdeiro de todas as coisas. Como nós podemos ver, o centro da palavra de todos os livros está o nosso Senhor Jesus. Nada que nós estudemos na Bíblia vai fugir da palavra do Senhor, da pessoa do Senhor Jesus, desculpe. A pessoa do Senhor Jesus é o centro de tudo que nós estudamos e meditamos. Essa é a razão porque nessa conferência, quando nós falamos que quando olhamos para o tema Jesus como centro da convergência de todas as coisas, vemos que todos os livros da Bíblia convergem a Ele. Nada que se fala, nada que estudamos foge da pessoa do Senhor Jesus. Em outras palavras, no tema que nós temos de falar das coisas espirituais, não temos dúvida que todas as coisas espirituais têm também como centro a pessoa do Senhor Jesus. Só que agora nós vamos sair um pouquinho para olhar o que essas coisas têm a ver conosco. Quando a gente fala coisas, né, do que a gente está falando? Você sabe, existem alguns estudos que nos levam a dizer que a grande maioria das pessoas, a sua preocupação imediata na sua vida é com coisas. Vou dar um exemplo, né? Hoje de manhã levantei, pus a camisa e tomar café. De repente, 2 botões da minha camisa na frente arrebentou, bem aqui na frente. Estava vindo para cá. Opa! Você sabe, a cabeça da gente imediatamente volta. E agora? O que eu faço? Sabe, a sua preocupação, que minha preocupação era a mensagem, né? De repente fala, cadê os botões, né? E agora o que eu faço, né? Aí parece que o mundo virou de cabeça para baixo, aí sai correndo. Você sabe, nossas vidas são muito, muito conectadas às coisas. Às vezes, pequenas coisas. Quem mora em São Paulo, primeira coisa que acontece quando a gente levanta, não sei o quê, tomar café é trânsito. Aí falei,
qual caminho pegar, e alguém começa a mandar na vida da gente. Dessa coisa que se chama Waze. Você sabe, nós, quando estarmos no mundo, nós somos conectados a coisas. E para nós, a gente tem uma imagem muito borrada do que são coisas espirituais. Nós não temos uma clareza, primeiro, o que é uma realidade espiritual, o que são coisas espirituais. Isso é normal para a gente, né? Nós, assim como cristãos, quando nós reunimos, nós falamos muito sobre salvação, justificação, santificação, né? São assuntos que a gente pergunta: você tem a salvação? Então, até a própria expressão disse: você possui essa coisa chamada salvação? Você tem aquela outra porção que se chama paciência? Você tem outra porção? Você sabe, gente, nós pegamos a nossa vida cristã e começamos a dividir em compartimentos. E cada um desses compartimentos, nós começamos a chamá-los de coisas. E a gente diz: aquilo lá é isso, aquilo lá é aquilo. Então tem tantas coisas que o Senhor nos concede, que nós somos um conjunto de coisas, né? Parece aquele piloto de Fórmula 1 com um monte de, né, símbolos no corpo, né, grudado, né? Uma coisa chama salvação, santificação, a gente gruda um monte de coisa, né? Isso é ser um cristão. E parece que a gente entra numa reunião e diz: quantas medalhas tem no peito, né? Como se diz, como nós possuímos coisas. E parece que nossas vidas cotidianas são pautadas, pilotadas por essas coisas. E nós buscamos as coisas do Senhor. Veja nossas orações. Nós pedimos isso, pedimos aquilo, pedimos sua proteção, pedimos... Tem vários assuntos, nós pedimos um conjunto de coisas. E nós estamos, na nossa reunião, estamos estudando a harmonia dos evangelhos, e nós vemos que na experiência do nosso Senhor aqui na Terra, Ele sempre está lidando com a multidão, com as pessoas, do ponto de vista de o que essas pessoas estão buscando. Uma das ocasiões em Marcos 7, lá fala de uma mulher Fenícia, que estava rogando ao Senhor Jesus que cure o seu filho. O Senhor Jesus disse que não é bom dar pão dos filhos, né, aos cachorrinhos. Então, claramente lá, ele, como se fosse aquele pedido fosse uma coisa que Jesus iria dar. E a mulher diz assim: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem. Mas a mulher entendeu perfeitamente o que o Senhor está querendo dizer. Ele continua insistindo, e Jesus disse: olha a fé dessa mulher. Não é somente o pão, não são as migalhas, mas a pessoa do Senhor Jesus Cristo é aquele que dá as coisas. O discípulo não tinha entendido,
Mas aquela mulher entendeu quem era a pessoa do Senhor Jesus. Por isso, muitas vezes, o Senhor se manifesta por meio das coisas que Ele nos dá. E dessa forma que o Senhor interage. Vocês devem recordar na conferência, para quem esteve na conferência passada, quando nós falamos sobre a adoração, que quando o Senhor falou com a mulher samaritana, o tema inicial era a água. A mulher estava tirando a água e aí foi me engatando uma conversa em que ela desencadeou em adoração. Mas Jesus falou da água viva. A mulher disse: eu quero essa água. Porque a água que eu lhe der é uma água eterna, que jorra para a vida eterna. Ela disse: eu quero essa água. Em vários sentidos. Ela tem que labutar para obter a água de cada dia. Ela sabe que uma necessidade física, o que significa? Mas Jesus de repente saiu do plano físico e pulou para um plano mais alto. Eu não estou falando só do plano físico, eu estou falando do plano espiritual. Engraçado que nós temos uma tendência a permanecer no plano físico, em todas as coisas. E nós temos dificuldade de olhar que atrás de todas as coisas físicas, o Senhor nos mostra que existe um plano espiritual. Então, assim como em Mateus 14, fala da multiplicação dos pães. Esse milagre de multiplicação dos pães é um registro interessante nos evangelhos. Muito dos sinais, nós vemos que o que está registrado nos evangelhos sinópticos e no livro de João, né, são diferentes. Mas na multiplicação dos pães, tanto está registrado no livro de Mateus, Marcos e Lucas, como também está registrado no livro de João. Só que João nos traz uma peculiaridade, né? Como ontem o irmão Lúcio já compartilhou conosco, o livro de João, o Evangelho de João, é um livro especial. Ele fala de algumas coisas diferentes, mesmo relatando o mesmo fato. E o que está relatado na multiplicação dos pães? Fica em João 6:15. Depois que Jesus realizou o milagre, a multiplicação dos pães, Jesus resolveu se retirar. Por quê? Porque na passagem, acho que é interessante a gente ler, né? 6:15, né? Sabendo, pois, Jesus que estava para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Imagina, Jesus de repente, ele multiplicou os pães e alimentou milhares. O pessoal diz: olha, esse é o rei que a gente quer. Tá, que a gente não precisa mais nem trabalhar, toda hora ele faz assim, aparece pão, peixe, né? Esse é o rei. Todo mundo quer um rei desse jeito. E aqui a palavra diz: eles tinham intuito de arrebatá-lo para ser rei. Que engraçado, né? Eles iam sequestrar o Senhor Jesus.
E como se fosse, né, pegar Jesus, colocar num palácio, né, sequestrado, né, e dizer para a pessoa: agora eu quero peixe, agora eu quero pão, agora, né, Jesus vai distribuindo, né? A gente dá risada, mas muitas vezes nós olhamos para Jesus do mesmo jeito, né? Só que, claro, a gente não consegue mais sequestrar, mas ele está lá no céu, Jesus, agora sim, né? O apóstolo João fez questão de registrar esse fato de maneira especial, dizendo: nós, muitas vezes, depois que recebemos a graça do Senhor, muitas vezes a gente tem intenção de sequestrá-lo. Você sabe, é um sentimento meio diferente de nós sermos o Senhor do nosso Senhor. Muitas vezes nós vemos que é tão bom nós termos Cristo, porque Ele é provedor de todas as coisas. Seja essas coisas físicas, né, ou coisas espirituais. Ele pode nos dar amor, longanimidade, misericórdia, humildade. Cada uma dessas coisas Ele pode nos dar. Então, que tal a gente tomar posse dele, né? Ficar com Ele, Ele nos suprir de todas essas coisas. A cabeça nossa tem tem um conceito muito de utilitarista, né? De pensar, isso é muito útil para a gente. Claro, o Senhor sabe das nossas fraquezas. Por incrível que pareça, mesmo que às vezes a gente pense desse jeito, a gente pede para o Senhor em oração, Ele nos concede, mesmo a gente estando com o conceito errado. Por quê? Porque Ele é misericordioso. Ele sabe das nossas fraquezas. Mas essa não é a intenção dEle, de que nós tivéssemos um conceito desse tipo. Ele nos fala no Mateus 5, 6, 7, na Sermão da Montanha. Ele fala, o conceito não é bem esse. Se a gente for de novo ler o Sermão da Montanha, ele sempre está tentando mudar para o outro lado. Diz, olha o que vocês estão buscando. Vocês estão preocupados com isso dia a dia? O que havemos de comer, o que havemos de vestir? Vocês, se forem meus discípulos, não podem, não devem estar se preocupando com essas coisas. Olha os lírios do campo. Olha que coisa linda que está lá. Eles não precisaram se preocupar com isso. Finalmente ele disse: busca em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Isso mostra como nós somos assim ligados às coisas. Se a gente meditar quanto tempo nós gastamos, por que nós trabalhamos tanto? Muitas das vezes, aquele carro novo, aquela casa nova, aquela roupa nova, parece que aquilo nos impulsiona. Ele pede de novo que a gente volte. Olha no Senhor das coisas.
primeiro nível das coisas, todas as coisas físicas, o Senhor Criador do céu e da terra. As coisas físicas pertencem a Ele. E mais acima, todas as coisas espirituais derivam dele. E por isso a Bíblia inteira fala do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o centro de tudo. Por isso, tem coisas, depois de um certo tempo, a nossa perspectiva, eles têm que mudar. E então, nós descobrimos que a paz, por exemplo, é mais importante do que possuir algo. Que às vezes, quando a gente percebe que o que vale são aquele sentimento de acolhimento, daquilo que o Senhor nos dá. Então a gente vai perceber que as coisas mais internas têm muito mais valor do que coisas. Outro dia estava lendo e vendo algumas coisas sobre algumas coisas que as pessoas não gostam muito de falar, né? Que é a morte, né? Disse como muda a perspectiva. Você vai perceber que tudo que a gente está buscando, se alguém chega para você e diz assim: você só tem uma semana de vida, sabe? Tudo aquilo que você está buscando passa a não ter sentido nenhum. Você vai perceber que aquilo não vale nada. Nada, nada, nada. Estou falando vida física. É o melhor momento de reflexão. Por quê? Você começa a focar não mais em dias. Nós vivemos se nós fôssemos permanecer aqui na Terra eternamente. Não. Busca, em primeiro lugar, as coisas de Deus. E o resto será vos dado. Por isso, com o pecado original, a grande, vamos dizer, a grande armadilha do diabo foi mudar o nosso olhar daquela coisa que são do alto para as coisas físicas. Esse mundo, por que está tão materialista? Porque sempre essa foi a intenção do inimigo. Se a gente examinar a tentação do diabo com o nosso Senhor Jesus, é essencialmente isso. Por que tem que transformar a pedra em pão? Pão, coisa física. E Jesus, nem só de pão o homem vai viver, mas de toda a palavra da boca do Senhor. Ou seja, o Senhor de novo volta ao original. O que vale são as coisas de cima. Ele quer dar toda a riqueza do mundo. De novo, é a mesma armadilha desse início. Nós temos também essa dificuldade como cristão. Depois de um certo tempo, a gente começa a amadurecer e a gente também percebe que não é a busca das coisas físicas, mas das coisas espirituais. Então a gente começa a buscar as coisas espirituais. Mas mesmo assim nós temos dificuldade
de saber o que buscar. Porque as coisas espirituais são mais abstratas. Às vezes a gente viaja e faz viagens assim que a gente quer estudar as coisas do Senhor. E nós vimos em muitos lugares as tentativas de traduzir aquilo que é essa experiência espirituais em símbolos. Por quê? Os símbolos são menos físicos, mas os símbolos, eles são muito fortes. Aliás, o mundo também percebeu isso. Eu não sei quantos daqui trabalham com marketing, por exemplo. Antigamente, marketing era mostrar um produto que funciona, né? Que faz isso, faz aquilo. Mas hoje em dia, quem trabalha com essa área disse, é mais importante eu vender uma ideia do que vender produto. Vender uma marca. A gente usa marca, a gente não usa roupa, a gente usa marcas. Então, por quê? Porque o conceito vai estar na mente da gente. As coisas físicas estão na mão da gente. Tem uma diferença grande. E quando a gente vive o cristianismo, muitas vezes a gente vive também com marcas. Quando marca, não estou dizendo que a gente tem um símbolo, um logo, coisa assim. Mas a gente vive muito de simbologias, né? De rituais, desse tipo de coisa. E às vezes é difícil nós separarmos aquilo que é símbolo e aquilo que é real. Por isso, sempre a gente tem que fazer reexame. Por que a gente tem esse ritual? Por que a gente usa esses símbolos? Onde está a realidade e onde estão os símbolos? Porque quando a gente começa a ter símbolo ficando muito forte, a gente esquece da realidade. Onde é que está a realidade? Sempre a gente tem que voltar e olhar para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo dado por vós, faz isso em memória de mim. Ele instituiu um símbolo. Mas aquele símbolo, ele quer retratar na pessoa dele. O foco é no Senhor Jesus, não no pão. Por aí a gente vai dizer, não, o pão tem que ser desse jeito, o pão tem que ser daquele jeito, tem que ser com fermento, sem fermento, sabe? O principal é naquele que partiu, não na coisa. O Senhor quer que a gente lembre dele. Ele tem como foco a nos ensinar que eu sou doador de todas essas coisas. Todas essas coisas convergem para mim. Eu estou tentando descrever a nossa natureza, a característica humana, e sempre voltar naquelas coisas que são mais palpáveis, mais caracterizáveis. E por quê? Porque parece-nos que isso está muito mais ligado ao nosso dia a dia. Eu tenho receio disso aqui. Eu fiquei meditando muito no que eu ia falar sobre isso, porque ele fala da nossa característica que não consegue discernir muito bem aquilo que é físico, a função daquilo e o significado daquilo. E o que é mundo físico e o que é mundo espiritual. Nós, na verdade, antes de mais nada, vivemos no mundo espiritual, depois no físico.
A gente sempre inverte as ordens. A gente primeiro vive no mundo físico, depois, sei lá, se der a gente pensa. O Senhor veio para nos dar vida, vida em abundância. Que vida é essa? Ele não nos prometeu a vida de palácio. Ele não nos prometeu que todo dia a gente vai comer um banquete. O que é essa vida abundante? Vida num plano mais alto. Alguns irmãos, se percebe claramente que eles vivem num plano mais alto. Plano mais alto não é que tem um apartamento melhor, carro melhor. Não. A vida deles num plano mais alto. A vida abundante significa isso. Então o Senhor é a soma de todas as coisas espirituais. E nós, durante essas sessões, nós vamos falar o que são essas coisas espirituais e o que ele significa para a nossa vida. Tá? Não queria deixar isso tão pesado, tão abstrato, mas estou com dificuldade de trazer mais alguns termos mais na terra. Por quê? Porque quando a gente fala das coisas espirituais, a gente fala das coisas abstratas mesmo, né? Não sei se devo contar isso ou não, mas é meio piada assim, né? Você sabe que em 1931 duas pessoas se encontraram, famosas, Charlie Chaplin e Einstein, né? Aí os dois conversaram, mas estou falando história real, hein? Uma conversa real entre eles. Aí o Einstein chegou para Charlie Chaplin e diz assim: eu admiro muito você, porque Charlie Chaplin ele é praticamente precursor de cinema, né? Cinema mudo, né? Ele disse: olha, eu admiro muito você, Charlie Chaplin, porque você consegue, sem falar uma palavra, e fazer o mundo inteiro te entender. Aí Charlie Chaplin olhou para Einstein: mas eu te admiro muito mais, porque o mundo inteiro te admira sem entender nada que você fala. Você sabe, todos nós sabemos, né, do Einstein, né? Mas pouca gente sabe falar sobre o que ele fala, né? Então, mas a gente concorda, né, que ele pensa no outro nível. Então, é isso. Eu não estou querendo que todos nós conheçamos a lei da relatividade, né? Aqui. Mas você sabe, às vezes a gente não entende totalmente, mas às vezes não precisa, porque a gente sabe que é aquilo, porque o Senhor fala diretamente ao nosso espírito. Em Salmo 42, em um salmo muito conhecido, diz: como a corça suspira pelas águas, assim por ti, Senhor, suspira a minha alma. Lá fala do interior das pessoas, de suspirar por Deus, uma coisa interna, íntima. Como as corças suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por meu Deus. No verso 7, um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas.
todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Aqui fala de uma comunhão, de um abismo a outro abismo, uma comunhão profunda entre dois seres. Essa é a comunhão que nós temos com o nosso Senhor. Não é uma comunhão física, nem mental, mas muito mais profundo. É de um abismo a outro abismo. Não preciso de palavras para explicar. Mas eu entendo. Porque Ele me fala. As coisas espirituais não necessitam de uma tradução intermediária. Ela se comunica internamente. Às vezes, as pessoas que estão casadas há muito tempo, eu estou nessa faixa, né? O marido e mulher, eles começam a se entender. Estou falando, começa a se entender, né? Eles, um olha para o outro. Na verdade, já sabe. O grande problema no casal mais idoso é quando fala. Porque quando um vai falar, o outro já sabe o que tem que falar, o que o outro vai falar. Ele fala, mas não precisa falar, né? Não precisa mesmo. Porque você já sabe. E quando fala, estraga, né? Não é, desculpe, né? Não é que estraga, né? Mas às vezes quando pega no pé, né? Às vezes, torneira meio aberta, você não precisa falar, o outro já sabe que você vai falar, fecha a torneira, né? Mas só olhar já serve, né? Você vai ver que a comunicação não precisa ser mais mediada. O Senhor fala direto ao nosso coração. Eu desviei um pouco, mas eu queria só expor como é gostoso estar com o Senhor, com Ele falando diretamente a gente. É muito difícil explicar para os outros. Não precisa de intermediário. É só um abismo a outro abismo. Que coisa mais linda. Quando se tira um tempo em silêncio para curtir essa comunhão. Então, as coisas espirituais, se percebe que está muito acima das coisas físicas. E como são preciosas as coisas espirituais. Então, eu vou pular uma parte e vou diretamente para um trecho que eu queria compartilhar com vocês hoje, né? Eu não termino, mas continuo na outra sessão. E quando nós vamos pegar a característica do livro de João, né? Eu sei que essa parte o irmão Lúcio deve falar bastante, mas eu só vou tirar esse versículo por enquanto, quando diante de uma indagação, Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Eu queria destacar esse versículo como um dos exemplos
de Jesus como a convergência de todas as coisas espirituais. O Senhor é o caminho. O que é um caminho? Sabe, o caminho nos lembra muito um método, né? Uma coisa a ser feita. Nós queremos muitas vezes ter o caminho, conhecer o caminho, né? O caminho sempre lembra como nós devemos fazer as coisas. Você sabe que essa é a minha grande briga na minha profissão, né? É tentar ensinar as coisas para meus alunos. E não está muito fácil ensinar, né? Porque a gente sempre quer explicar por quê, o quê, e os alunos não têm paciência nenhuma querendo aprender, né? Não sei se eu consigo culpá-los por conta disso. Você sabe por que eles não querem? Porque quando eu tento explicar por quê e o que, eles olham para mim e dizem: como é que faz, hein? Na prova o senhor vai dar fórmula? Decorar a fórmula? Não, na prova eu dou fórmula, sim. Eu quero saber como é que faz. Às vezes eu tenho vontade de dizer: tu vai no YouTube. Ué, lá diz como é que faz, né? Tudo que você quer fazer alguma coisa, tem alguém fazendo unboxing, né? Então, esse é o grande problema que nós temos hoje. Nós estamos muito mais preocupados em ter um Waze para tudo. Às vezes eu me irrito, né? Aliás, na viagem para cá eu tive um problema de brigar com o Waze, né? O Waze, ele é assim, né? Ele diz para você: se vira primeiro à direita, fica depois no meio, na pista do centro, depois vira à esquerda. Você sabe o que é? Você tem que confiar que ele vai te levar no lugar certo, porque você nem sabe como é que dá o próximo passo. Você dá um passo, ele depois próximo, é assim, próximo. Tem gente que fica contente com isso. Eu gosto de pegar o Waze, principalmente no lugar. Eu queria saber qual o trajeto total que ele vai fazer, aonde vai chegar, qual o percurso antes de começar. Aí às vezes eu brigo com quem está do lado. Eu quero saber depois aonde que vai. Fica quieto, obedeça, né? Meio assim, né? Nós somos uma geração, principalmente mais nova. Eles querem confiar nos artefatos como método de levar de um lado para outro. Ele pega o Waze e diz assim: eu tenho o caminho. Se ele me dissesse o próximo passo, eu não preciso saber mais. O ponto que muitas vezes leva ao destino que a gente traçou, nós traçamos, mas às vezes a gente não entende. Nós queremos conhecer. Por que nós queremos conhecer uma fórmula? Por que nós queremos conhecer um método? Por quê? Porque nós podemos repetir a fórmula. A fórmula é para ser repetida. O método é para ser repetido. Por que nós queremos repetir? Porque com isso não precisamos mais nem pensar.
nós queremos tirar isso da frente. Nós não queremos mais depender. A fórmula vai me dizer o que eu tenho que fazer. Eu não preciso mais perguntar: o que devo fazer, Senhor? Já sei o que fazer. O Senhor já me deu a fórmula. É só repetir a fórmula. Eu passo a ser Senhor da fórmula. Por isso, o caminho não é método. Quando o Senhor disse isso, o caminho ele não é método. E nós gostamos daquela frase, que eu acho super legal, dizemos, queremos ir atrás da pegada do Cordeiro. Isso nós queremos. Tem que tomar um cuidado. A sua atenção está na pegada ou no Cordeiro? Muitas vezes nossa atenção está na pegada. Apenas. Esquecer do Cordeiro. Claro, as duas figuras estão juntas. Mas às vezes a gente só procura pegadas. Nós muitas vezes passamos de uma extremidade à outra. O Mateus 16 fala desse fato, né? Quando Jesus perguntou para os discípulos: quem dizeis que eu sou? E o Pedro diz: tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus o elogiou por ir saber quem é a pessoa do Senhor Jesus. Mas quando Jesus disse: eu vou ser entregue na mão dos escribas fariseus, e eu vou morrer, ressuscitar, Pedro: não. Por quê? Veja, o Pedro sabia quem era o Senhor, queria o Senhor, mas não queria o caminho dele. O caminho dele é muito sofrido. Eu não vou nesse caminho, não. Veja, tem gente que só quer caminho. Tem gente que só quer Senhor sem o seu caminho. É inseparável. Porque o caminho do Senhor é o Senhor. Quando você decide pelo Senhor, Ele é a convergência de todas as coisas. Isso implica o caminho. Mas você ou escolhe, inseparável. Ele é o caminho. Ele não te dá um caminho. A gente muitas vezes pede para o Senhor Senhor, me dá um caminho. Né? Melodiosamente eu gosto muito daquela música, né? Deus fará para mim um caminho, não sei o quê, né? Música é muito bonita, né? Mas tem um certo problema aqui, né? Nós queremos que Deus faz um caminho para mim, mas Ele é o caminho. Ele já tem. Ele já tem um caminho. Mas a gente queria o nosso caminho. Quando a gente pede um caminho ao Senhor, a gente toma posse do caminho e vira o nosso caminho. Não. O caminho é Ele. Continua sendo Ele. Claro. Cada um de nós, o Senhor vai nos dirigir de uma maneira diferente. Eu tenho certeza disso. Os meus caminhos são diferentes dos seus. Porque ele deriva do seu relacionamento direto com o seu Senhor, com o nosso Senhor. Mas fique tranquilo, é o melhor caminho. Porque é caminho do nosso Senhor. Esse é o caminho. Não é uma fórmula, não é um método.
Ele vai nos dizer, mas sabemos que Ele, a ênfase está nele, Ele não caminho. Caminho e consequência. Por que é isso? Porque nós temos de concordar com Ele, que nós não somos capazes de fazer nada corretamente sem Ele. Essa dificuldade, muitas vezes, porque a gente estuda a Bíblia. Né? A gente estuda a Bíblia é para conhecer mais a Bíblia ou conhecer mais o Senhor. Então, quando nós temos essa conferência bíblica no começo do ano, temos como ênfase estudar mais profundamente a Bíblia para conhecer ao Senhor. Por quê? Porque Ele é o caminho. Amanhã a gente prossegue na verdade e a vida, né? E algumas outras coisas ainda, né? Então, não queria atrapalhar o próximo preletor, então vou encerrar por aqui, tá bom? Vamos orar. Querido Senhor, mais uma vez nós te agradecemos por essa oportunidade de estar aqui. Pai, faça-nos te conhecer, Pai. Faça-nos entender que nós te pertencemos. Faça-nos entender que o Senhor é aquele que é Criador, mantenedor e aquele que vai finalizar todas as coisas nesse universo. Nós queremos te louvar, te agradecer, porque o Senhor é centro de todas as coisas. É o centro da convergência de todas as coisas espirituais. Fique conosco nesse tempo e nos guarde. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho. Amém.